Salve, salve, Samantha, beleza? Então, vamos lá, vou tentar explicar rapidamente aqui o que você me perguntou. Bom, imagina o seguinte, você tem um formato como esse aqui, né? Uma figura como essa aqui, que é uma figura tridimensional, certo? O nome dessa figura é prisma, né? O nome mais técnico dela é prisma. Mas todo mundo conhece também como paralelepípedo, certo? O paralelepípedo é um tipo particular de prisma, tá bom? E para você achar um volume de uma figura como essa, né? Que parece um tijolo, basta você multiplicar as três dimensões dele, certo? Então você tem 5 vezes 2 vezes 3, do jeito que você fez aí. Então aqui, ó, vou escrever aqui, ó, 5 vezes 3 vezes 2, ok? Então você acaba de encontrar 30. 30 o quê? Né? Como você multiplicou três valores e multiplicou todos na dimensão 1, o que é dimensão 1? Ó? Metro, metro, metro. Quando você multiplica três medidas na dimensão 1, ela fica, multiplicou ela 3 vezes, então ela fica cúbico, certo? Então, na verdade, você multiplicou o m também, o m 3 vezes. Então, por isso que fica metro cúbico, ok? E aí você tem a seguinte relação, que pelo que você escreveu aí, estava assim, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Então a gente está usando unidades de medidas de volume diferentes, né? Então a primeira unidade de medida é metro cúbico. Essa segunda unidade de medida que foi tirada são litros. Então assim, nós sabemos, né, que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros, certo? Então, 30 metros cúbicos equivalem a quantos? É só você, já que daqui para cá você multiplicou por 30, aqui você também multiplica por 30. Então vai ficar aqui 30.000 litros, tudo bem? Se você não souber, você, claro, pode usar a regra de 3, né? 1 metro cúbico, ou fazer assim, né? Colocar a coluna do metro cúbico e a coluna do litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Portanto, 30 metros cúbicos equivalem a quanto? A gente não sabe. O que a gente faz? Regra de 3, né? Multiplica em cruz. 1 vezes x dá x é igual a 30 vezes 1000. Né? 30 vezes 1000 vai dar 30.000. 30.000 o quê? Bom, nós estamos aqui ó, na coluna dos litros. Então, são 30.000 litros. Né? O x que nós encontramos vale 30.000 litros. Ok? Bom, então é isso. 30 metros cúbicos equivalem a 30.000 litros. Bom, como é que você pode pensar? Né? Você pode pensar de uma outra forma para você resolver a segunda pergunta lá. Né? Na verdade, ela é a primeira pergunta, né? Em decímetros cúbicos. Né? Primeira coisa, vamos lembrar o seguinte. Ó. Se quando eu pego 1 metro e divido em 10 pedaços iguais, você vai ter 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 vezes. Né? Você vai ter 10, 10, 10, 10, 10, até dar 1 metro. Então, cada 10 centímetros é chamado de decímetro, que a gente abrevia com dm, tá bom? Então, o que é cada decímetro? Um decímetro equivale a quanto? Equivalem a 10 centímetros. Ou seja, ele é uma parte de 10 de 1 metro. Ele é um décimo de 1 metro, tudo bem? Então, ao invés de você pensar, né, se você quiser pensar naquela escala que você mandou para mim, né, que estava lá escrito assim, né? O metro para chegar no decímetro basta multiplicar por 10, não é isso? Ó? Basta multiplicar por 10. Quer dizer o seguinte, que em 1 metro nós temos o quê? Ó, multiplica por 10, 1 por 10 vai dar 10 decímetros. É verdade, ó, porque dentro de 1 metro nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decímetros, tudo bem? Isso significa que se em 1 metro eu tenho 10 decímetros, em 2 metros eu tenho 20 decímetros, em 3 metros eu tenho 30 decímetros e assim por diante. Então, a gente pode pegar o mesmo tijolo lá que você pegou, né? O mesmo paralelepípedo que você pegou. E ao invés de colocarmos em metros, já que você quer a resposta em decímetros, você transforma esses metros em decímetros. Né? Por exemplo, 30 metros, na verdade, são, né? Se aqui 1 metro são 10 decímetros, então 3 metros são 30 decímetros, ok? Então, ao invés de escrever 3 metros, eu vou colocar aqui, né? Ó, vou colocar 30 decímetros, tá? Então, essa medida aqui, ó, são 30 decímetros. Da mesma forma que essa outra medida, em vez de ser metros, eu vou passar para decímetros, então vai ficar 20 decímetros, certo? E os 5 metros vão ficar o quê? 50 decímetros. Então, já que está tudo em decímetro, agora fica fácil a gente encontrar o volume em decímetro. Por exemplo, 30 vezes 30 decímetros. Eu vou colocar a unidade aqui também, tá? Não precisa. Quando você vai fazer a conta, não precisa, mas coloca aqui. 20 decímetros vezes 50 decímetros. Lembra que eu falei? Quando você faz a multiplicação, né, do 30 com 20 com 50, você vai encontrar 30.000, certo?
decímetro vezes decímetro vezes decímetro, né? Você multiplicou uma dimensão com outra dimensão com outra dimensão, você tem a terceira dimensão, certo? Por isso que a gente fala, o volume só pode existir na terceira dimensão. Então, 30, o volume desse paralelepípedo são 30 mil decímetros cúbicos, tudo bem? Então aqui nós temos, né? Aqui na primeira lousa nós temos que ele vale em litros 30 mil litros e em decímetros também 30 mil decímetros cúbicos, tá? Isso é volume cúbico. Agora o que acontece? Você também pode pensar da seguinte forma, olha só. Na escala simples, na primeira dimensão, quando você pega uma fita métrica e mede uma distância, né? Cada metro, você, para transformar em decímetro, o que a gente fez? A gente não multiplicou por 10? Né? Eu só estou pegando essas duas medidas. Isso aqui vai valer para toda aquela escala que você me mandou lá, para milímetro, centímetro, vai valer para toda a escala. Mas como a gente só está trabalhando em metros cúbicos e decímetros cúbicos, a gente vai pensar o seguinte, ó, na escala simples, para transformar de metros para decímetros, você multiplica por 10. Na escala quadrada, ou seja, quando você está trabalhando com área, que é metro quadrado, para você transformar para decímetros quadrados, você acrescenta um zero. Tá vendo? Você tem 2 zeros. Então aqui, de um para outro, na escala simples, você tem um zero. Na escala quadrada, de metros quadrados para decímetros quadrados, você multiplica por um número que tem 2 zeros. No caso é o 100, certo? E na escala cúbica, você multiplica por 1000, né? Que é o número que tem 3 zeros. Então, o número de zeros é equivalente à escala que você está trabalhando. Se a escala é elevada a 3, então você coloca 3 zeros. Se a escala é elevada a 2, né, que é a área, por exemplo, né, você coloca 2. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você encontrou, na hora que você fez aquela conta, vamos lá para a nossa primeira lousa, ó. Na hora que você fez a conta 5 vezes 2 vezes 3, você achou 30 metros cúbicos. E você quer achar em decímetros cúbicos? Ó, vamos voltar. 30 metros cúbicos. Se você estava em 30 metros cúbicos para passar para decímetro cúbico, o que você faz? Não está na terceira dimensão? Você multiplica por 1000, certo? Então, esses 30 metros cúbicos, eles são equivalentes a 30 mil decímetros cúbicos. Tudo bem? Você só multiplicar por 1000. Por quê? Você está fazendo a escala cúbica. Então você tem que multiplicar por um número que tem esses 3 zeros. Tá bom? E só para finalizar aqui, só para ficar bem claro, o que é isso, né? Às vezes a gente fica usando essas escalas, né? E a gente não entende o que a gente está fazendo. Mas vamos tentar entender primeiro, antes de sair usando o número e tentar fazer conta, porque senão a gente se perde mesmo, tá? Vamos supor que você construa, tá, uma caixa. Pode ser lá uma caixa de papelão, uma caixa de vidro, uma caixa de madeira, não sei. Que você consiga fazer assim, né? 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Quer dizer o seguinte, isso aí é um cubo, né? Um cubo que tem as 3 medidas iguais. Você sabe que o volume dela vai ser 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Ou seja, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1000 centímetros cúbicos, porque nós multiplicamos os centímetros 3 vezes, então se eleva a 3, certo? Então aqui, ó, 1000 centímetros cúbicos é o que vai caber aqui dentro. Se você jogar uma água ali dentro, vai caber quanto? 1000 centímetros cúbicos. Mas tá, o que é isso, né? Pensa que isso é uma coisa real. Você acabou de construir esse cubo aí, que tem 10 por 10 por 10. Se você transformar esses 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, e você lembrar que 10 centímetros é a mesma coisa que 1 decímetro, lembra? É o pedaço, quando você pega 1 metro e divide em 10 pedaços, né? 1 decímetro e 1 decímetro é a mesma coisa, tá? Esses 10 centímetros é a mesma coisa que 1 decímetro. O volume dessa caixa, na verdade, vai ser 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, né? 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Isso aqui vai ser 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Como você está na escala de decímetro, então isso aqui é 1 decímetro cúbico, tá? Então só para você entender, pensa como se fosse uma coisa real, uma coisa palpável. Você acabou de construir uma caixa 10 por 10 por 10. Ou seja, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Tá? Você acabou de construir. Quanto cabe nela? Isso aqui é equivalente a 1 litro, certo? Você abrir uma caixinha de leite e jogar aqui dentro, com certeza ela vai caber. Tudo bem? Vai caber certinho. Bom, isso aí eu só estou falando para efeito de entendimento, né? Porque a gente só fica às vezes fazendo conta atrás de conta atrás de conta e a gente não entende o que a gente está fazendo. Né? Mas a gente, para poder usar as medidas, entender de uma forma real, eu tentei usar esse exemplo aí. Beleza? Então eu acho que foi essa a pergunta que você fez, né? Espero que você tenha entendido aí. E é nóis. Precisando a gente tá aí. Beleza? Falou.